Deus Pai misericordioso e de bondade infinita, dirigimo-nos a Ti como filhos e filhas, pois vimos a Sua estrela e viemos prestar-lhe homenagem. guia-nos como guiaste os magos que, vendo a estrela, seguiram-na pelo caminho. Ilumina nosso caminho com este astro que é dom, realização de Tua amorosa presença para toda a humanidade, mediante a nova luz que é Jesus. Fortalece e abre nossos corações para o encontro com as diferentes culturas, tradições, religiosidades, etnias, línguas e sonhos. Queremos ser pequenos pontes de unidade e amorosidade, compartilhando os tesouros que gratuitamente nos destes. Queremos caminhar juntos e juntas com todos os povos da terra. Enquanto fazemos caminho ao caminhar, ensina-nos a viver a cultura do encontro, nos despojando para experiências mais profundas da cultura e da paz. Que os presentes entregues pelos magos a Jesus simbolizem para nós o ouro, sinal de que o rosto do irmão e da irmã é o fundamento ético para a acolhida. O incenso, sinal de que a melhor forma de louvor é nos comprometermos com a superação de todas as formas de violência. A mirra, perfume valioso que nos envolve e nos desafia a sermos responsáveis pelo cuidado com a criação. Bom Deus, que a Epifania ocorrida em Belém faça de nós testemunhas da unidade e da paz. Deus, revelado em Jesus Cristo e presente pela ação transformadora do Espírito Santo, que a tua ternura seja para toda a humanidade, do norte e do sul, do leste e do oeste, e que ela faça morada em nossos corações. É o que te pedimos, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Amém. Retiraram-se para sua pátria por outro caminho. Repetidamente, as Escrituras nos dizem como Deus caminha com o povo violentado, perseguido e sem esperança, encorajando. O caminho pode não ser sempre para frente. Às vezes, somos levados a reorganizar os nossos passos e, em outras vezes, retornar por rotas diferentes, mas na certeza de que Deus não nos abandona e caminha conosco. Iluminados pelas Sagradas Escrituras e pela Semana de Oração pela Unidade Cristã, como podemos superar a xenofobia e outros preconceitos com as pessoas imigrantes e refugiadas? Olá a todos e a todas que estão então com a gente refletindo essa semana de oração pela unidade dos cristãos e das cristãs, né? Para responder a pergunta, eu vou partir de um princípio, de uma metodologia que já é conhecido por muitos que nos acompanham, que é o ver, o julgar e o agir. Para a gente entender um pouco dessa questão da migração, da xenofobia, do racismo, então a gente precisa olhar para este Cristo, esse Cristo que é o que a gente acredita, esse Cristo libertador. Por quê? Jesus, ele foi sem teto, ele foi sem terra e ele foi migrante. A partir dessa nossa iluminação em que os Reis Magos, assim que os Reis Magos eles voltam para sua terra por caminhos diferentes do que eles vieram, Jesus, Maria e José, eles põem-se a migrar, eles vão para o Egito e eles chegam em uma terra estrangeira para lá, de fato, começar a sua vida e recomeçar a sua vida, a partir de todo o contexto que a gente está refletindo aqui, então, na semana. Bom, para entender então, né, a partir do ver, do julgar e agir, a gente precisa entender assim, o que é a migração,
o que é o refúgio, quem são os apátridas. Então nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho de dados para a gente entender, para daí sim a gente pensar assim como a semana de oração ela pode iluminar a nossa ação com essa temática. Bom, quando a gente está falando de migração, pessoa migrante, a gente está falando então daquela pessoa, daquela família que ela tem a opção de ir para outro país. Ela escolhe mudar para um outro país para lá recomeçar a sua vida. Então ela junta o seu dinheiro, junta os seus recursos e mudam para um outro país, migram para um outro país por opção própria. Eles deixam suas famílias, mas eles podem voltar para o país de origem, para o Brasil, no caso, vamos pensar uma família brasileira, né? Elas vão poder voltar para o Brasil, poder ir para o país de onde elas estão, esse trânsito é completamente tranquilo. Quando a gente fala de refugiado, essa pessoa que está refugiada, a gente fala que é uma migração forçada. O que é uma migração forçada? É quando você não tem a opção de ficar no seu país. Ou você sai do seu país, ou você sai do seu país. Por questão de sobrevivência. Seja ela uma questão humanitária, de você não ter recursos para sobreviver no seu país, seja por perseguição política, seja por vários motivos onde voltar para o país de origem não é uma opção, onde essa pessoa ela vai ter que pedir asilo, ela vai ter que pedir refúgio no país onde ela está e receber todas as proteções legais de onde, a partir do que, qual foi o motivo que ela teve que sair do seu país. Então, esses são os refugiados. Quando a gente vai falar de pessoas apátridas, são pessoas que não têm pátria, ou que a sua pátria ela não é reconhecida no seu país, nem de origem e nem de aonde eles estão. Um exemplo que dá para você ver, porque aqui no Brasil não é comum você ter pessoas apátridas, né? Mas quando você vê numa situação mundial, por exemplo, a Olimpíadas. As Olimpíadas vão entrar todos os países bonitinho, aquela celebração que a gente conhece, e sempre vai ter uma delegação que eles foram acolhidos pelos Jogos Olímpicos, onde eles não estão jogando, não estão competindo por nenhuma nacionalidade. Geralmente, essas são as pessoas apátridas, onde a nacionalidade dela não é reconhecida, nem onde ela nasceu e nem aonde ela está. Então, são casos bem específicos que a gente tem a compreender. Então, eu não vou aprofundar então, nessa temática. Se você quiser, tiver interesse, dá uma pesquisadinha assim. Pode deixar comentário aqui no vídeo, que daí eu posso conversar com você. Mas, ao mesmo tempo, a partir desse processo, desse pequeno entendimento, isso vai nos ajudar a entender a migração, o contexto da migração e refúgio hoje, aqui no Brasil, especialmente no Paraná. Por que eu vou fazer esse recorte do Paraná? Hoje, o Paraná é o estado do país, é o terceiro estado do Brasil que mais recebe pessoas migrantes e refugiadas no Brasil. O governo federal ele tem um programa que chama Operação Acolhida, onde, no contexto da migração aqui da América do Sul, de pessoas por exemplo, da Venezuela, de Cuba, de outros países da América Latina, que entram no Brasil, eles passam por uma cidade por onde eles chegam e de lá eles são mandados para o interior do Brasil. Nesse processo que elas são encaminhadas para o interior do Brasil, o Paraná é o terceiro estado que mais acolhe. Então nós temos uma realidade migratória de refúgio muito presente. Desde a nossa formação enquanto estado, quando os migrantes vieram da Europa, do Japão, do leste europeu para se estabelecerem aqui no Paraná, agora a gente tem essa nova onda de imigração e refúgio, né? Que vem principalmente da Venezuela, de Cuba, da Síria, mais recentemente da Ucrânia. O Paraná também está se tornando esse polo para receber os ucranianos, dado toda a situação geopolítica que a Ucrânia está vivendo no momento, né? E quando a gente está falando dessas pessoas, parece que elas estão muito distantes de nós, e que são poucas, mas não. Os dados mais recentes da ONU para a migração, né, que tem a Acnur e a OIM, que são agências da ONU que trabalham com migração e refúgio, eles falam que hoje, aproximadamente, mais de 80 milhões de pessoas estão nessa condição de migração e refúgio. Quando a gente está falando de 80 milhões de pessoas, a gente está falando de 1% da população mundial que está em condição de migração e refúgio, e muitas vezes
é de refúgio, onde não há a opção de voltar para sua casa. Você precisa abandonar a sua família, abandonar o seu convívio para ir para um outro país. Então essa para você ver como que essa é uma realidade grande nossa. E o Paraná sendo esse estado que recebe é o terceiro estado que mais recebe pessoas migrantes no Brasil, ele acaba se tornando uma realidade muito presente. Se você olhar nas nossas cidades, você provavelmente vai ter contato com pessoas migrantes, pessoas refugiadas, né? Para você ver então que como que é essa nossa realidade, né? Eu falei de algumas nacionalidades, mas eu trouxe uns dados aqui que, por exemplo, quais são as nacionalidades que mais estão aqui no Paraná, por exemplo, que está no nosso dia a dia, né? São, então, a Venezuela, os venezuelanos, os haitianos, as pessoas do Congo, as pessoas da Síria, assim como de Cuba e, mais recentemente, da Ucrânia. Esse, então, é o nosso contexto. Isso afeta de forma positiva toda a nossa ação, o nosso fazer e o nosso modo de ser e estar em sociedade, né? Quando a gente olha, então, um pouco para a palavra e um pouco mais para o nosso julgar e iluminar, a gente vê a própria semana de oração pela unidade cristã traz essa reflexão, né? Dessas duas cidades bíblicas, que é Belém e Jerusalém. Jerusalém, que naquela época era o centro do poder, era a cidade maior, então onde tudo acontecia, era a polis ali da região, onde todas as decisões importantes, todo o comércio era ali em Jerusalém. E Jesus, então, nesse processo, ele nasce em Belém. E a gente traz essa reflexão, a semana de oração, ela traz essa reflexão de essa estrela iluminar, então, a Jerusalém. Mateus, ele traz, né, então, essa iluminação bíblica, que é, então, aquela, né? Vou pegar a Bíblia aqui para ler, então, junto, né? Os 6 magos, então, perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e aqui vimos para prestar-lhe homenagem. Então, o Jesus, essa estrela, ele é anunciado lá em Belém. E essa luz, esse Jesus que depois se desenvolveu, cresceu e é o Jesus que a gente conhece, ele ilumina Jerusalém e hoje ilumina o mundo todo, né? Nós, de fato, precisamos ter esse encontro com essa humanidade de Jesus hoje. Jesus, ele foi humano, ele foi uma pessoa e ele viveu essas condições de ser uma pessoa sem teto, uma pessoa sem terra e uma pessoa migrante. Então, como a gente pode beber lá da fonte em Jesus para olhar a nossa vida hoje, da gente pensar a nossa ação hoje, né? É uma coisa que a gente precisa, então, olhar. Eu trago uma outra passagem bíblica que já está lá em Isaías 60, a partir do versículo 10, que é uma Jerusalém do futuro. Como que a gente vai, então, olhar para essa Jerusalém? Essa Jerusalém que ela foi iluminada por essa luz. E essa Jerusalém que precisa ser a gente hoje, trabalhando nessa questão da migração e do refúgio. A palavra fala assim: os filhos dos estrangeiros lhe reconstruirão suas muralhas, e os reis deles serão empregados dela, porque a minha ira e eu a machuquei, mas na minha graça eu a perdoei. Suas portas ficarão sempre abertas, nem de dia nem de noite serão fechadas, para que a riqueza das nações entre até vós, e com elas estejam conduzidas os seus reis. Olha para você ver, essa nova Jerusalém iluminada pela essa luz de Belém, ela abre suas portas, ela acolhe o estrangeiro e a partir de suas riquezas, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de suas riquezas culturais, as suas riquezas de modo de ser, a sua riqueza de pensar a sociedade, ela ajuda a Jerusalém a se tornar uma cidade melhor. Olha para você ver como que a palavra nos ajuda, ela nos mostra esse Jesus migrante e depois um lado bom, um trato bom com os migrantes na própria palavra, da nossa vida. Isso serve de iluminação para a nossa vida.
Indo para o nosso terceiro ponto, que já é então o agir, como? Que a partir de tudo isso que a gente está trabalhando, desde o nosso ver, do nosso julgar, ali com essa estrela que nos ilumina, e assim também, agora com essa nova Jerusalém, lá em Isaías, depois vocês podem pegar para ler, como a gente pode trabalhar e resolver essas questões na nossa vida. A gente parte do princípio, quando está trabalhando com migração, refúgio e pessoas apátridas, para superação, principalmente da xenofobia e do racismo, que a gente vai entender, né? O que é essa xenofobia? É toda essa como a gente pode falar? É toda essa questão que a gente não entende, por a gente não entender o outro migrante ou a outra pessoa estrangeira, a gente de fato afasta, a gente age com rigor, a gente vai trabalhando todas essas questões dos preconceitos que às vezes a gente não é bem resolvido na gente, a gente desloca aquilo para uma pessoa estrangeira. Por não entender as suas razões, por não entender a sua cultura. Então isso hoje é classificado como um crime, assim como o racismo. Então precisamos entender um pouco isso. Mas como que a gente vai, enquanto pessoas cristãs, trabalhar essas questões em nós e no outro em comunidade? Temos alguns verbos que eles são os nossos pilares da ação com os migrantes, que é o acolher, o proteger, o promover e o integrar. Como que a gente vai trabalhar essas questões? Enquanto pessoas cristãs, já está no nosso modo de ser e viver acolher. Acolher o diferente, acolher o próximo, acolher a quem precisa. Nós precisamos, então, também proteger. Proteger essa pessoa que precisa de uma proteção legal. Às vezes é regularizar um documento. Às vezes é, de fato, uma proteção um pouco mais de uma casa mesmo. Comida, alimentação. Promover o bem-estar, promover a sociedade do bem-viver. Nós cremos e vivemos essa sociedade do bem-viver, mas nós estamos, de fato, acolhendo a todos e a todas na sociedade do bem-viver? É uma reflexão que fica. Ou a gente só está acolhendo aquelas pessoas que são iguais a mim? Precisamos pensar isso. E, de fato, a sociedade do bem-viver, o reino de Deus, ele só vai ser uma presença viva no nosso meio a partir do momento em que todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, estiverem comungando junto com a gente. Seja também pessoas assim como todo o planeta, né? Tudo está interligado. Quando a gente vive, de fato, essa terra comum, essa vivência comum, aí sim estaremos vivenciando e experienciando hoje o reino de Deus em nossas vidas. Esse promover também, ele precisa ser de dois níveis. Ele precisa ser pessoal, eu, enquanto brasileiro, recebendo uma pessoa que não é brasileira. Precisa ser pessoal, da pessoa que é migrante, dela se entender pessoas migrantes, os seus processos em que elas estão vivendo. E coletivo. Nós precisamos promover coletivamente. As nossas comunidades precisam entender essa situação coletivamente. Então nós precisamos estar ali pessoalmente, com o outro e coletivamente também trabalhando as questões, principalmente do combate à xenofobia, que é essa fobia ao estrangeiro, assim como também o racismo que está empregado nessa xenofobia. Então é um dever de todos nós vivenciar essa realidade. Outro fator que a gente precisa também vivenciar é o trabalho em rede. Como que a gente vai fazer isso sozinho? É as nossas igrejas fazer tudo isso sozinho? Não. Nós precisamos trabalhar em rede. Precisamos trabalhar com políticas públicas de migração. Às vezes na nossa cidade não vai ter uma política pública, mas eu posso acionar o CRAS, o CREAS, eu posso acionar os equipamentos públicos para, conjuntamente com as nossas igrejas, fazermos esse trabalho de promover, acolher e integrar, né? E então, coletivamente a gente precisa fazer isso. Não é um dever só nosso, como a gente fala. Não é um dever só da igreja. Esse também é um problema do Estado e conjuntamente com as nossas comunidades de fé podemos trabalhar para melhorar essa situação. Nós também precisamos olhar, já finalizando a minha fala, para 3 dimensões da nossa ação pastoral quando a temática é a migração, o refúgio. É você olhar, então, com sensibilidade. A gente precisa ter uma sensibilidade para olhar para essa realidade.
Assim como solidariedade, a gente precisa ter solidariedade e empatia com essa situação e nunca esquecer do nosso profetismo. Está em nós, enquanto pessoas cristãs, ser profetas desse reino, profetas dessa luz que ilumina de Belém, que ilumina Jerusalém, que ilumina o mundo. Essa luz precisa irradiar em nós, precisa iluminar a gente e irradiar a partir de nós para a acolhida do diferente. E lógico, e tudo isso pautada numa mística libertadora, né? Onde eu não vou querer essa libertação só para mim, vou querer então para toda a comunidade. Então, essa é a reflexão que fica quando a gente vai falar, né, de como que podemos superar, então, essas questões da xenofobia e do racismo, dada nesse contexto de imigração e refúgio. É a partir, então, desses 3 pontos pastorais que eu acabei de dizer, da sensibilidade, da solidariedade, do profetismo. Sem esquecer que o nosso Jesus, esse Jesus que a gente acredita, esse Jesus que a gente professa a nossa fé, ele foi um sem-teto, ele foi um sem-terra e ele também foi uma pessoa migrante, e a partir dessas vivências dele, as vivências dele com a comunidade, as vivências dele com o diferente, se tornou tudo isso hoje. 2000 e poucos anos depois, estamos hoje aqui vivendo essa comunhão, não só nessa semana, mas sim todos os dias do ano, para de fato combater a xenofobia e o racismo no contexto migratório. Então, se você tem mais interesse, pode entrar em contato, colocar suas perguntas no vídeo, que à medida que a gente for vendo, a gente pode ir respondendo e interagindo. Desde já, muito obrigado. Abençoada semana para todos e todas. Ó Deus, nosso Pai, que enviaste o astro para conduzir os magos até a manjedoura em Belém, fortalece a nossa fé em Ti, para percebermos que caminhas conosco o tempo todo. Encoraja-nos para sermos guiados e guiadas pelo Espírito Santo, mesmo quando os caminhos possam parecer estranhos e tortuosos. Anima-nos para a unidade em Jesus Cristo, a luz do mundo. Abre nossos olhos ao Teu Espírito e dá-nos coragem e fé para que possamos confessar com vozes diversas ou até em silêncio que Jesus é o Teu Filho. Inunda-nos com a alegria corajosa dos magos em Belém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus é amor e graça. Seus caminhos sempre convergem para a experiência do encontro, da amorosidade, acolhida e abertura. Neste sentido, o estudo das Escrituras nos ilumina e oferece discernimento de como podemos testemunhar o amor de Deus no caminho para a unidade, com disposição de acolher sem distinção. E a Semana de Oração da Unidade Cristã de 2022 é um convite para trabalharmos juntos e juntas, de modo que possamos construir um futuro no qual todos os seres humanos possam experimentar a vida, a paz, a justiça e o amor.